Estamos mais uma vez aqui para estudarmos o livro Educação Infantil, Fundamentos e Métodos, de Zilma de Moraes Ramos de Oliveira. Bom, no capítulo 1, denominado Uma Instrução ao Tema, a autora inicia com a seguinte frase: a educação das crianças de 0 a 5 anos em creche e pré-escola tem sido vista cada vez mais como um investimento importante, necessário para o desenvolvimento. Olha a palavra-chave aí. Desde os primeiros meses de vida até a idade de ingresso na escolarização obrigatória. Também ela diz que em nosso país, as instituições mantidas pelo poder público têm dado prioridade às crianças, a matrícula, às crianças dos filhos de trabalhadores, ou seja, de baixa renda. Também, nesse capítulo, a autora destaca a questão do cuidado e da educação, onde muitas vezes o argumento é de que as crianças, a educação dessas crianças pré-escolares, da educação infantil, ela apenas passa a ser como algo assistencial, muitas vezes voltado apenas para o cuidar, para que a criança nessa etapa, nessa modalidade, ela seja assistida, assistência às famílias, para que os pais possam trabalhar despreocupados. Em outras ocasiões, particularmente aí nos grupos sociais mais privilegiados, a autora destaca que a preocupação, pensando na classe predominante, na classe dominante, mais favorecidas economicamente, donas dos meios de produção, é muito mais preocupado com a questão voltada, para a aprendizagem e o desenvolvimento global das crianças desde quando elas nascem. E diz assim também, que não é possível ter guarda das crianças sem as educar, e que educá-las envolve também cuidar delas. O que elas estão dizendo aí, o que ela está dizendo aí, que educar e cuidar, eles são indissociáveis, que quando cuidamos, estamos educando, e quando educamos, também estamos cuidando para que as crianças aprendam. E ela diz assim, o que é preciso fazer nesse processo de cuidar e educar? Regular as oportunidades de acesso aos bens culturais para todas as camadas da população. Ou seja, é preciso acessibilizar a cultura mais desenvolvida, mais complexa, para todas as crianças, independente da sua classe social. E ela destaca a importância de se superar essa indissociabilidade entre o cuidar e educar. É preciso superar esse dualismo. E o grande desafio está em promover creches geridas por organismos que são cuidadas pela assistência social e essa divisão entre pré-escola por órgãos educacionais. Ainda essa questão da assistência social está muito ligada às crianças pequenas, às creches. E as creches e pré-escola precisam educar e cuidar ao mesmo tempo, ou seja, mesmo que a criança venha, independente da classe social dela, da cultura que ela tem vivido e vivenciado, experimentado, da qual ela faz parte, ela tem direito a vivências que promovam o pleno desenvolvimento dela. No capítulo 2, denominado Pode-se falar em uma escola da infância? A autora diz que uma das formas de superar a exclusão social é ajudar a criança desde cedo a ampliar os seus conhecimentos, a ampliar a sua relação com o saber, oportunizar condições para que ela possa dominar diferentes linguagens, valores culturais, padrões estéticos, éticos, de forma que ela possa conhecer diferentes tipos de tecnologias, diferentes tipos de cultura, onde cada criança é um sujeito único. Vale a pena anotar aí. Criança com direito ao acesso à cultura e ela também é esse sujeito único que tem um modo peculiar de aprender e desenvolver.
E aí ela volta a destacar a questão da creche ainda ser vista como um refúgio assistencial para a população infantil, onde ela está descolada, desvinculada de sua sociedade e também de sua cultura. Já a pré-escola tem, em geral, um ensino que se promove o individualismo, apartada também do ambiente social, onde promove-se, nessa pré-escola, atividades pouco significativas, rotinas rígidas e princípios de seriação, ou seja, que não se respeita esse sujeito singular, esse sujeito único, com as suas especificidades. Nesse capítulo também, ela traz uma questão para nos provocar a pensar: como mudar essa dualidade de visões, creche e pré-escola? Ela propõe que tanto a escola como a pré-escola como a creche precisam aproximar cultura, linguagem, conhecimento, afetividade como elementos importantíssimos para o desenvolvimento humano. Repetindo, aproximar cultura, anote aí, linguagem, cognição, afetividade, tudo isso voltado ao pleno desenvolvimento humano, tendo como foco também a construção da significação e também da lógica, ou seja, formando esse sujeito pleno, holístico, de forma integral, inteligência e personalidade. Para a autora, cuidar é sinônimo de acolher. Cuidar inclui se organizar, se criar um ambiente onde a criança se sinta segura, tanto física como psicologicamente, onde ela tenha oportunidades de explorar, de conhecer, de se apropriar e também de construir os seus próprios sentidos pessoais. E educar por meio das ações, de diferentes ações intencionais da escola, as crianças possam interagir, se relacionar e assim construir e significar o seu próprio mundo. Além de construir e significar esse mundo, também construir e significar a si mesmo. E ela diz assim, que quando cuidamos e educamos, precisamos cuidar, de algumas áreas que são essenciais no desenvolvimento infantil. Primeira, sensibilidade, onde se desenvolve a estética e a relação interpessoal, onde a criança passa a desenvolver a sua personalidade estética, a apreciação, a escuta, a fruição de diferentes linguagens, obras primas, obras de arte. Aí, anotem aí, sensibilidade. Outro elemento, outra área importante a ser desenvolvida quando cuidamos e educamos, a solidariedade, onde a criança desenvolve-se como pessoa, o seu comportamento, a sua personalidade e também a sua inteligência, com foco na relação com o outro. E 3, e última área, desenvolver o senso crítico. Anotem aí, senso crítico, onde a criança aprende a pensar autonomamente e também a respeitar o pensamento divergente, aquela opinião que não é a minha, eu aprendo a respeitar. Então, tudo isso, todas essas interações entre crianças e adultos, entre crianças, entre elas mesmas, elas com os adultos, elas promovem situações em que a criança vai sofisticando, desenvolvendo formas mais complexas de sentir, pensar, solucionar problema, num clima onde ela vai desenvolver a sua autonomia e também a sua cooperação, onde o conhecimento é o grande mediador desse desenvolvimento infantil. Então a criança precisa de fato interagir umas com as outras, com os conhecimentos e entre elas, para que de fato elas se desenvolvam como pessoa e também a sua inteligência, a sua parte cognitiva. Ela também destaca a importância de se educar as crianças para a cidadania e também para o convívio,
né, com as diferenças, onde as crianças, tendo acesso às formas mais interessantes de conhecer, de aprender, ela pode ir enriquecendo as suas experiências também com os outros indivíduos, com as outras pessoas, com as outras pessoas que ela interage no seu dia a dia. E assim, sofisticar essas aprendizagens, tomando a perspectiva do outro, né, se colocando no lugar do outro, muitas vezes chamando isso de empatia, onde eu me conscientizo dos meus direitos, dos meus deveres, onde eu sei até onde eu posso ir com aquela pessoa, com aquela outra pessoa. Então, tudo isso é importantíssimo já nessa modalidade, né? Por meio das interações na educação infantil. Bom, no capítulo 3, chamado Os Primeiros Passos na Construção das Ideias e Práticas de Educação Infantil, onde a autora vai delineando alguns elementos históricos, né, que vão compor aí a concepção de infância, a concepção de desenvolvimento infantil, a concepção de múltiplas ideias de quem é criança, como ela aprende, como ela se desenvolve. Ou seja, essas concepções, elas permeiam, né, as diferentes escolas que estão aí. Nós temos muitas escolas, nós temos muitos sistemas de educação, e essas concepções que vêm aí ao longo da história, né, elas ainda perpetuam-se nos projetos políticos pedagógicos, nas práticas dos professores, nas práticas dos gestores. Então ela vem apresentando um pouquinho a questão de alguns pressupostos filosóficos, de algumas concepções de criança. Bom, ela começa dizendo da questão de Comênio, né? Comênio que viveu ali de 1592 a 1670, onde ele foi educador, também bispo protestante, em que ele dizia que educar crianças menores de 6 anos era uma questão importantíssima, onde ele elaborou, né, teve aí sua contribuição, um plano de escola maternal, onde se confeccionou, onde se pensou na elaboração de materiais audiovisuais, como livro de imagens, usados, né, com alguns sons, com possibilidades explorativas sonoras para crianças pequenas. Ele dizia, palavra-chave, que a importância era cultivar os sentidos, cultivar a imaginação, para aí sim desenvolver o lado da razão, né? Então, são os sentidos, os sentimentos, e ao lado vem o lado da razão. Então, ele dizia da importância do indivíduo ter impressões sensoriais que vinham por meio das experiências, onde a criança exploraria o mundo por meio dos sentidos. Seria, como ele diz, né, e a autora usa essa palavra, a educação pelos sentidos. Um outro autor, filósofo, genebrino, que ele é Jean-Jacques Rousseau, que viveu de 1712 a 1778, onde ele criou uma proposta bastante revolucionária para a época, que combatia preconceitos, autoritarismos, instituições sociais autoritárias, e ele buscava enfatizar a importância da liberdade para o sujeito, onde ele destacava o papel da mãe como educadora natural das crianças. E esse autor, ele vem aí contrapondo, militando contra esse autoritarismo, aquilo que violava, que ele tinha de mais valoroso, que era a liberdade do sujeito natural, né? Esse sujeito que nasce e que tem a mãe aí como uma grande educadora dele. E as ideias do Rousseau, né, orientadas aí pela liberdade, também influenciou um outro estudioso, que é o Pestalozzi, né, onde ele militou contra a questão do intelectualismo excessivo, onde o foco era apenas na inteligência, esquecia que por detrás daquela inteligência havia um sujeito, uma persona, uma pessoa, né, alguém com uma personalidade em constituição. E aí ele destacou a importância do sujeito realizar experiências,
praticar, onde o sujeito precisava realizar trabalhos manuais e assim desenvolver essa destreza por meio das experiências práticas. Então nós temos aí mais uma palavra-chave, vinda do grande suíço Pestalozzi, a importância da prática, das experiências práticas. E aí vocês vão perceber que um vai influenciando o outro, né? Outro autor bastante importante foi Pestalozzi, né, que nós dissemos há pouco, que influenciou Froebel. Froebel, ele criou os famosos jardins de infância, né, que eram denominados kindergarten, onde as crianças eram livres para aprender sobre si mesmo e sobre o mundo, onde as crianças eram vistas, né, como flores, né, nesse jardim, em que elas precisavam ser livres para florescer, para desabrochar, né, para que sim ela pudesse aprender sobre si e também sobre o mundo. Traz um destaque para a importância do manuseio de objetos, da participação dessa pessoa, dessa criança, por meio da música, gestos, atividades de produção com argila, com areia, com papel, blocos, onde a criança construía o mundo interno dela, né? Nós estamos falando da personalidade dela, e assim ela pudesse exteriorizar essa personalidade, e assim ela pudesse cada vez mais ir modificando o meio que ela vive, por meio da exteriorização, né, da sua personalidade. Então havia já aí um respeito muito grande pelas crianças, não apenas como pessoas inteligentes, né, com cognição, mas também olhando para essa persona, para essa personalidade. Bom, vamos agora para o capítulo 4, a educação infantil na Europa, já no século XX. No século XX, houve assim um olhar mais científico voltado para a criança. Um psicólogo francês denominado Alfred Binet defendeu a ideia da pedagogia experimental, onde se elaborou escalas, testes de avaliação em função das funções psicológicas, né, que a criança iria apresentar, né? E aí, durante a Primeira Guerra Mundial, nesse período em que seguiu a Primeira Guerra Mundial, com um número muito grande de órfãos, né, e com a destruição ambiental, havia as instituições eram muito voltadas nesse período para a hospitalidade, para o acolhimento dessas crianças, e se falava muito da higienização, né? Então o foco ficou muito voltado para essa higienização das crianças, por conta do contexto histórico, né, de guerra, de que muitas crianças órfãs, né? Então era esse contexto que a autora apresenta. E também ela já destaca aqui que já houve, né, ao longo aí desse século XX, alguns pensadores importantes que influenciaram na confecção de muitos materiais pedagógicos voltados para as crianças. Dois deles eram dois médicos, De Crowley e também Maria Montessori. Olha, Maria Montessori é um pouco mais recente, né? Eu não sei hoje, mas aqui na cidade de Marília nós temos aí o Colégio Sagrado Coração, que trabalhava ou trabalha nessa abordagem, né, de Maria Montessori. De Crowley, né, que é um pouquinho mais anterior a Maria Montessori, né, era um médico belga que buscou uma metodologia de ensino que buscava, né, criar atividades didáticas pensando na criança de forma plena, de forma global, onde se buscava trabalhar o psicológico dela e também o foco no interesse. Ele criou o que a gente chama de centros de interesse, né, que o próprio De Crowley vem com essa ideia. Existem ainda escolas que trabalham com esses centros de interesse, ou seja, o elemento chave aí, diferente, né, inovador, é olhar para a criança, seu funcionamento psicológico e também para o interesse dela. Já Maria Montessori, né, eles são quase contemporâneos, uma diferença pouca, né, pensando em anos aí. Maria Montessori, ela criou esses instrumentos para a educação motora, onde ela dizia, ela destacava, anotem aí,
a importância de se educar os sentidos e a inteligência, criando aí letras móveis, letras cortadas, cartões lixas. Ela criou aqueles tapetinhos, o momento da disciplina. Então ela olhou para o espaço e para os materiais como elementos motivadores de muitas aprendizagens. O foco estava então na questão do disciplinamento, na questão da normalização, palavra utilizada no trabalho aí montessoriano, onde as crianças viviam todas essas experiências com foco na educação motora. Depois nós tivemos aí também um grande educador, né, que ele criou a sua própria teoria a partir das suas práticas, tá? Ele criou a sua metodologia, que é Freinet, que é do ano de 1896 a 1966, em que ele dizia que a educação que a escola, né, dava às crianças, oportunizava as crianças, ela precisava ir além dos limites da aula. Ele dizia que nós precisávamos trazer a vida que acontece fora da escola para dentro da escola. O mundo precisava se integrar à escola. As crianças precisavam integrar experiências que elas viviam no meio social. E aí ele criou dentro da sua pedagogia algumas técnicas, alguns tipos de atividades. Por exemplo, as aulas passeio, o desenho livre, o texto livre, o jornal escolar, a correspondência, a carta entre escolas, o livro da vida. São técnicas, né, que até hoje nós vemos aí excelentes técnicas, né, que a gente vê em muitas escolas que ainda perduram e que estão sendo aprimoradas e revolucionárias. Até hoje elas são revolucionárias dentro do contexto em que a gente vive, certo? No capítulo 5, né, os primeiros passos da história da educação infantil. Então a autora vem trazendo um pouquinho, né, da parte histórica voltada da educação infantil. Bom, no Brasil Império, né, com a abolição da escravatura, houve muito abandono aí de crianças, e uma forma de acolher essas crianças era justamente, e de encobrir os problemas, né, eram se pensar em escolas, em creches, para acolher aí essas crianças, totalmente assistencialista. Por volta de 1923, buscava-se instalar creches e sala de amamentação no ambiente de trabalho, porque justamente aí quando a mulher, né, passou a também trabalhar nas indústrias. Em movimento aí da escola moderna, no ano veio aí de 1924, com esse movimento, que é um movimento bastante interessante, onde se repensou muita coisa, né, sobre essa escola tradicional. Houve esse grande movimento e eles fundaram a Associação Brasileira de Educação. Eles pensaram numa educação não tradicional, uma educação não bancária. E anos depois, né, com esse movimento de muitos professores, educadores, estudiosos, criou-se assim a ideia, defendeu-se a ideia da educação pública, da educação para o povo. E aí surgiram novos jardins de infância, com o objetivo de formar, né, crianças, e já pensando não apenas no cuidado, mas também na educação. Professores foram formados para atuar nesses jardins de infância, mas de fato não acontecia um atendimento, né, para as crianças das classes populares, um atendimento prioritário, de qualidade ainda, voltada às crianças, às camadas mais pobres da população. Em 1961, houve um grande acontecimento, que foi a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 4.024/61, onde se olhou, né, para esses jardins de infância como parte de um sistema de ensino. Então, com a criação desses jardins de infância, eles passaram a fazer parte do sistema de ensino. Quer dizer, olhou para o jardim de infância e já se pensou não apenas para o aspecto do cuidado, mas também para o aspecto do ensino
da educação. E a lei veio fortalecer, qualificar, né, evidenciar esse papel de educação já no jardim da infância. E aí se buscou, né, buscar um padrão educativo, pensando em alguns aspectos que até então não se pensava, em aspectos cognitivos dessas crianças, emocionais e sociais. Ou seja, as crianças passaram os serviços de uma outra forma, de uma forma mais respeitosa, buscando aí vê-la de forma global. Bom, no capítulo 6, onde ela ainda continua destacando a história da educação infantil no Brasil, que o título do capítulo 6 é Novos Tópicos na História da Educação Infantil. Ela diz, né, que muitas das crianças provenientes das classes mais desfavorecidas eram matriculadas, elas tinham acesso a uma educação de baixa qualidade, onde se buscava enfatizar a questão da questão precoce, da pedagogia precoce, da pedagogia da compensação, né, onde via-se a escola como o único meio para que a criança ascendesse socialmente, mas essa escola ainda não dava conta nem da qualidade do ensino oferecida e ficava muito mais preocupada nessa compensação, a escola como forma de compensar e não de respeitar esse sujeito, né, respeitar os conhecimentos que eles traziam para que eles pudessem de fato avançar. Também em 1988 tivemos a criação, né, da nossa Constituição, onde dizia que a educação em creches e pré-escola, né, como um direito da criança. Até então, a creche e a pré-escola era vista como um direito da mãe trabalhadora, mas com a Constituição de 88, a creche e a pré-escola passou a ser um direito da criança e um dever do Estado. Em 1990, tivemos aí a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde se concretizou os direitos da criança, né, que nós estamos falando da educação infantil. E aí, com a garantia das crianças, né, a um ensino de qualidade, veio aí também a mudança na lei, onde se criou o ensino fundamental de 9 anos, onde as crianças saíram da educação infantil, ficam até os 5 anos, e dos 6 anos em diante, eles ficam aí num fundamental, no ensino fundamental de 9 anos. E aí também houve a ampliação da educação básica. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio passaram a fazer parte da educação básica. Então também foi um outro avanço, um outro marco aí dentro da nossa realidade histórica, social e educativa. E a partir de todo esse contexto, surgiram aí novas concepções sobre a cognição, sobre a linguagem, e aí se começou a pensar em propostas pedagógicas para a educação infantil. Olha o avanço, né? Pensar em propostas de caráter pedagógico para a educação infantil, que até então era vista muito mais como assistencialista. Bom, vamos agora ao capítulo 7, em que vai falar da construção social da criança, onde em algumas culturas pensa-se, né, acredita-se que a criança precisa se ocupar do jogo livre infantil, né? Em outras, as crianças se ocupam do trabalho, ajudam as famílias na renda, ajudam a família no trabalho. E também culturas em que as crianças precisam realizar atividades escolares cada vez mais cedo, né? Há uma escolarização precoce das crianças. Ela faz essa apresentação e um contraponto com relação a esse contexto de aceleração, de empobrecimento da educação. Ela destaca a importância do educador, do professor, conhecer não só a teoria, né? Ou seja, a teoria ela é importantíssima, porque é onde o educador vai olhar e aprender como as crianças aprendem e se desenvolvem, né? O educador vai conhecer as regularidades de aprendizagem do sujeito, da criança, do adolescente, né? Ela destaca a importância da teoria, mas a importância também do educador, na sua experiência, olhar para o potencial de aprendizagem
né, presente em cada atividade. Será que essa experiência que eu intencionalmente organizei, ela promove aprendizagens ou não? Ela provoca na criança um sentir, um pensar, um falar muito mais sofisticado, amplia o conhecimento das crianças ou não? Então são questões nesse capítulo 7 que ela nos faz refletir sobre a concepção que temos de criança. No capítulo 8, ela apresenta aí duas vertentes, né, importantes sobre o desenvolvimento humano. É denominado o capítulo 8 de O Desenvolvimento é um Processo de Construção, onde numa vertente se valorizava o desenvolvimento como uma maturação biológica, orgânica, naturalista, onde algumas correntes focavam no biologismo, no inatismo, né? A criança precisa se desenvolver para depois ela aprender. Então se focava muito nas experiências hereditárias, né? Nas capacidades que a criança nascia. Né? Se acreditava que ela nascia e ela precisava se desenvolver. E não se dava valor, né, para aquilo que ela vivia, para a influência dos meios externos. E aí vem uma outra corrente afirmar, né, que é preciso que a criança interaja. É a vertente denominada interacionista. Anotem aí. Onde o desenvolvimento, né, que um desenvolvimento humano, ele não vem da genética, ele não decorre de ações isoladas de fatores genéticos e nem de amadurecimento, mas por meio das relações sociais, por meio da ação do indivíduo sobre os objetos, com as pessoas, entre eles. Então, a relevância das interações a autora destaca. E a autora defende, né, ela traz aí nesse livro dois grandes autores, né, dois grandes estudiosos, que é o Vygotsky e o Vallon. Vygotsky, quais são os elementos-chave, né, trazidos pela autora? Que Vygotsky, ele diz que o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da inteligência, da personalidade é um processo, anotem aí, cultural, ou seja, de apropriação da cultura, onde o sujeito vai aprender a falar, onde o sujeito vai aprender a pensar, onde ele vai desenvolver as suas funções psíquicas superiores por meio do uso do que tem na cultura, como signo. A fala, por exemplo, ele aprende a falar, a sofisticar a sua fala, usando essa fala, usando-a de forma que possa se expressar, usando na interação com o outro. Então, os signos, eles são muito importantes, né? Os símbolos aí, tudo que nós temos na nossa cultura, porque é por meio deles, da apropriação deles, desde o nascimento, desses signos presentes na cultura, né, elementos da nossa cultura, são importantes, né, para que a criança se aproprie por meio da relação com os outros parceiros mais experientes, e assim ela pode desenvolver a sua consciência, ela pode se transformar como sujeito. O foco, então, em Vygotsky está na cultura e na relação, nesse processo relacional, interacional entre os sujeitos. Ela traz também um destaque para o conceito de zona de desenvolvimento proximal, onde o indivíduo, né, na relação com o outro, ele está nesse nível, significa que ele ainda precisa da ajuda do outro, mas sozinho ele não consegue, mas ele precisa da ajuda desse parceiro mais experiente. Então, é a distância entre aquilo que ela sabe fazer, né, onde a escola muitas vezes fica nesse nível, e aquilo que ela ainda não consegue fazer, mas ela precisa, né, da ajuda do outro indivíduo, precisa do meio, e desse meio tem o grande elemento-chave, né, que é a mediação, que é a cultura. Vallon, né, ele também visto como interacionista, ele traz a relevância da pessoa estabelecer trocas de qualidade ótimas com o meio, onde ele diz assim, que essas ações qualitativas, elas são permeadas pela motricidade,
pelo afeto e pela cognição. Então vamos novamente, anotem aí. Motricidade, quando nós estamos pensando nos movimentos, né, na sofisticação dos movimentos, que começa ali no arrastar, engatinhar, andar, elaborar movimentos mais sofisticados, desafiadores. O afeto, onde o indivíduo precisa estar afetado, né, emocionalmente, onde o indivíduo precisa estar bem consigo mesma, sendo respeitada, né, enquanto pessoa, e também a cognição, aí nós vamos falar da inteligência. Então esses três elementos, segundo Vallon, eles são essenciais para o desenvolvimento humano. E aí ele também destaca a importância da interação, a importância da imitação, né? E por meio de não mais imitar, mas da oposição, onde a criança vai ficando cada vez mais autônoma à imitação do outro, onde ela vai constituindo o seu próprio jeito de ser. Ela vai interiorizando isso que ela vê, ela imita, ela expressa aquilo, mas aí com as situações vividas, as experiências vividas, com as brincadeiras, ela vai compreendendo isso e ficando cada vez mais autônoma no seu sentir, no seu agir e no seu pensar. No capítulo 9, onde a autora destaca o desenvolvimento é uma tarefa, já tem palavra-chave aí, é uma tarefa conjunta e recíproca, né? Conjunta, feita de forma coletiva, interativa, com outros parceiros em diferentes práticas sociais, onde o indivíduo se apropria das suas ações e por meio das trocas, das interações, ela vai cada vez mais aprendendo e ela vai se desenvolvendo. E aí o Vallon também, né? Tanto o Vallon como o Vygotsky destacam a importância das interações para que a criança interiorize comportamentos, né? Aí tem o destaque, como nós falamos no capítulo anterior, da importância da imitação. Também um elemento que ela traz importante é a questão do afeto, né? O afeto, ela diz, é regulador da ação, onde uma criança que é respeitada, onde uma criança que se envolve de fato, afetivamente falando, naquilo que o professor propôs é essencial, porque aí a criança estará ligada. Vínculos afetivos são essenciais para o desenvolvimento humano. E ela destaca que o estabelecimento de uma interação, de uma relação afetiva, entre o bebê, por exemplo, e as pessoas do seu entorno, do seu meio, elas são fundamentais. E ainda nesse capítulo, ela destaca a importância das interações entre criança e criança. Ela diz que essas interações são recursos para provocar o desenvolvimento e nessas relações, nessas interações, podem gerar atos de cooperação, desenvolvimento da imaginação, pode haver diálogo, pode acontecer conflitos, né, que são oportunidades únicas para provocar o desenvolvimento, desde que os professores ensinem as crianças a lidar com as suas frustrações, com seus desafios, de forma positiva, porque é justamente aí, né, que ela está aprendendo. Por meio dessa reciprocidade, desse respeito, dessa troca, ela está imitando esse adulto, a forma como ele se porta, a forma como ele lida com esses conflitos. Nós estamos falando aqui do professor, desse profissional, vai favorecer a construção, né, da cooperação, da autonomia, onde as crianças vão cada vez mais compartilhando conhecimento entre si, cada vez mais elas vão ampliando e sofisticando a sua inteligência e a sua personalidade. No capítulo 10, denominado A Brincadeira e o Desenvolvimento da Imaginação e da Criatividade, né, então ela traz um elemento diferenciado aí, que é a brincadeira, né? E as contribuições dessa brincadeira, desse jogo, para o desenvolvimento da imaginação e da criatividade. E ela vem dizendo que quando a criança brinca, afeto,
motricidade, linguagem, percepção, representação, memória, ou seja, muitas funções cognitivas, elas estão interligadas. A brincadeira, além de desenvolver diferentes funções cognitivas, elas favorecem o equilíbrio afetivo da criança, o equilíbrio emocional, porque é por meio dela, anotem aí, a criança se apropria, né, de signos sociais, da nossa cultura, de formas de comportamento, provocando nelas elementos para que ela possa se apropriar do seu jeito de ser. Por exemplo, uma criança que numa brincadeira faz de conta que imita o médico, ela precisa compreender e entender como se comporta como um médico, e aí ela atinge um patamar mais elevado de imaginação, de criatividade, quando ela precisa assumir o papel de uma pessoa que não é ela, um bombeiro, ela assume um papel de um médico, de um professor, onde ela está ali brincando de imitar, de assumir esses papéis, e aí ela pode, de uma forma simbólica, provocar, o desenvolvimento da sua ação criativa, da sua ação imaginativa. E nesse processo de sofisticação dessas funções psíquicas superiores, a criança vai cada vez mais ampliando os seus conhecimentos por meio do jogo, por meio da brincadeira. No capítulo 11, a autora vem falando da relevância, da qualificação do trabalho quando há uma parceria entre família e escola. O capítulo é denominado como a parceria com a família na educação da criança, onde ela já abre o texto dizendo assim, que os professores de creche e pré-escolas devem considerar que a família nuclear típica da cultura burguesa não é hoje a única referência existente. Nós temos aí diferentes tipos de famílias e nós precisamos acolher essas famílias para que elas possam ser corresponsáveis no trabalho de educação dessas crianças na escola, onde a família precisa estar sendo respeitada para que de fato ela possa se tornar aí essa corresponsável, essa parceira nesse processo educativo. E aí ela diz assim, quando ela fala do papel do professor, que o professor não é o terapeuta, que vai intervir na relação do filho com a mãe, da filha com o pai. Não compete ao educador fazer isso, mas que o educador pode sim ser alguém que ajude a pensar sobre a forma como esses pais educam os filhos, trazer elementos da ciência que sejam um recurso privilegiado de se pensar na educação, no desenvolvimento também que acontece em espaços domésticos como a casa. Então o professor tem esse papel de contribuir, mas não de fato ser aquele terapeuta que vai fazer uma sessão de terapia para discutir com os familiares como eles devem educar os filhos, mas que ele pode ser esse parceiro, que ajuda o papai, a mamãe, o vovó, tio, quem seja, na construção de uma educação humanizadora, e numa educação que de fato desenvolva a inteligência também e a personalidade, por que não, das crianças lá em casa. Porque ela diz assim, a autora, todos temos um interesse comum, tanto a escola como a família, que é a criança. Então, tendo esse interesse comum, nós podemos conhecer e discutir, à luz da teoria, também a proposta pedagógica da escola. Se nós temos aí esse elemento tão importante em comum, por que não pensar juntos, onde há profissionais, professores, onde há pessoas leigas, mas que poderão ser parceiras, sobretudo quando elas conhecem a proposta pedagógica da escola, que é um elemento chave aí dentro da escola. E já entrando nessa proposta pedagógica, no capítulo 12, a autora diz assim, no capítulo 12, a busca de uma proposta pedagógica.
E ela diz assim, que quando pensamos na construção de uma proposta pedagógica, implica em pensarmos numa organização curricular, implica pensarmos num elemento mediador entre a realidade da criança, aquilo que ela vive, né, os valores que ela traz, os conhecimentos que ela traz e o papel da escola frente a esses conhecimentos, né, que a criança traz para dentro da escola, que faz parte da sua realidade. E aí ela também diz que é preciso planejar um currículo onde precisa ouvir os profissionais da escola em suas concepções e decisões, problematizar essas concepções, evitando, né, concepções errôneas ou que os professores nunca tiveram contato. E aí a gente precisa pensar nesse currículo, né? Qual é o currículo que de fato orientará o trabalho escolar, orientará a proposta pedagógica. Mas para isso é preciso dar voz para esses profissionais dentro da escola, compreender quais as concepções que eles trazem para dentro da escola, discutir, problematizar, revisitar, rever, pensar, né, nos espaços, nos tempos, nas rotinas de atividade, a forma das relações que acontecem na escola, os materiais disponíveis, ou seja, tudo aquilo que é relevante, que faz parte do currículo, que é importante para o desenvolvimento infantil e que de fato consolide uma proposta pedagógica. A autora traz um destaque para as atividades diversificadas, onde se individualiza os processos de aprendizagem, onde há uma variedade de situações para que as crianças possam escolher o que fazer, né? Então, propostas aí diversificadas, onde o educador também estará disponível às crianças nesse processo de individualidade, de atender às necessidades das crianças, e nesse aspecto pode favorecer uma proposta pedagógica que atenda, né, a um grande objetivo, que é o objetivo de formar plenamente as crianças. No capítulo 13, a autora vem falando educação e saúde. Ela destaca a importância da escola desenvolver experiências onde a criança forme competências e também aprenda a se autocuidar. Dentro dessas competências de autocuidado, aprendendo regras sociais, ou seja, garantindo, isso é importante anotar, garantindo o direito da criança a uma educação para a saúde, onde, por meio de atividades lúdicas, elas podem criar hábitos autônomos que contribuam para o desenvolvimento da autonomia, que integra a família nesse processo de formação de hábitos, que a instituição possa de fato desenvolver aí um projeto, um programa de ações que visem a formação de hábitos de saúde, né? Importantíssimo para o desenvolvimento da autoestima também e o desenvolvimento da autonomia das crianças. Importante também, ela traz organizar os momentos de alimentação, né? Ela fala da organização do almoço, onde essa alimentação contribuirá para o desenvolvimento físico. A criança precisa estar bem alimentada, ter hábitos saudáveis, criando na escola uma atmosfera de prazer, uma palavra-chave que ela traz, né? Uma atmosfera de relações positivas uns com os outros, com os hábitos saudáveis, relações com os momentos de alimentação, onde a criança aprende modos apropriados sociais, conduta social, sentar-se, alimentar-se, próprios aí de uma cultura específica. No capítulo 15, né, novamente ela vem trazendo, né, a importância, a relevância das interações. E ela denomina assim esse capítulo: uma pedagogia interacional na educação infantil, onde o foco também está nas interações entre adulto e criança, onde nas escolas, nas pré-escolas, na creche, o parceiro da criança, né, que tem como objetivo principal o pleno desenvolvimento da criança, onde esse parceiro mais experiente, vai provocando a criança aos seus avanços, às suas conquistas, e aí vai respeitando as suas hipóteses,
as suas conquistas, as suas construções aí, apropriações de conhecimento. Também considerando esse sujeito ativo na interação, um outro elemento importante que a autora traz, esse sujeito ativo dentro da interação, onde esse sujeito vai construindo novas significações sobre aquilo que ele está aprendendo fora da escola, porque é importante que se traga elementos que a criança viva fora da escola e amplie esses conhecimentos. E aí ela vai ressignificando, significando também esses novos conhecimentos. A autora destaca também a importância de aprendizagens coletivas, onde precisamos organizar a escola com trabalho em grupo, com atividades em grupo, propostas em grupos, onde as crianças podem se relacionar umas com as outras e assim controlar os seus impulsos, porque esse trabalho em grupo vai gerar com certeza diferenças de opiniões, talvez situações de conflito que precisarão ser resolvidas, onde a negociação, a argumentação serão elementos importantíssimos, pedagógicos a serem ensinados, no momento em que a criança vai poder expressar as suas opiniões, os seus desejos, suas emoções, sem de fato ser agressivo. No capítulo 16, a autora destaca o conhecimento como rede de significações, onde é importante, isso nós já dissemos, e ela vem reiterar aqui, resgatar os conhecimentos prévios das crianças, valorizá-los e assegurar o direito delas de ampliar os seus conhecimentos, para que ela de fato seja um sujeito pensante, autônomo nas suas ações, nas suas interações com o conhecimento. E ela diz assim, que não basta selecionar conteúdos, que é preciso refletir como serão trabalhados com as crianças, Para isso a gente volta a dizer, é importante que o professor estude como as crianças aprendem e se desenvolvem. No capítulo 17, ela vem destacando a importância da organização de atividades culturalmente significativas. E aí ela traz um destaque para o jogo, como um recurso privilegiado de desenvolvimento, onde a criança vai assumir, como nós já dissemos, diferentes papéis, onde o autor, o professor também será esse autor junto com as crianças, esse protagonista do processo durante o jogo, durante a brincadeira. Ela também traz como um elemento chave, como uma atividade significativa, a pedagogia de projetos, onde juntos vão se pensar em temas e se tecer aí uma rede de significações e sentidos que abrem, como nós já dissemos, para o protagonismo infantil. E ela traz a questão do projeto didático, onde as crianças poderão ampliar cada vez mais os seus conhecimentos sobre outras pessoas, pensar no presente, voltar ao passado, criar o seu sentido de tempo e também de espaço, sempre ampliando os conhecimentos das crianças. No capítulo 18, a autora, penúltimo capítulo 18, ela vem falando da importância do trabalho com crianças com necessidades educativas especiais. E ela aponta a instituição regular, a escola regular, como um local privilegiado para a educação dessas crianças, onde se precisa buscar metodologias de ensino, recursos diferenciados para garantir de fato uma educação inclusiva, a inclusão, e assegurar essas crianças um direito delas de se apropriarem do currículo básico, daquilo que elas precisam de fato aprender e se desenvolver. E ela destaca 4 elementos que envolvem aí essa inclusão: garantia de acessibilidade, acolhimento com naturalidade, respeito às diferenças, articulação também com trabalho de atendimento especializado, sim, essa criança que é atendida na escola regular, é importante que ela também seja atendida no atendimento especializado, e aí nós temos essa parceria aí com essas pessoas de atendimento individualizado. Também a relação da família com a escola é essencial,
para que de fato se desenvolva um trabalho de qualidade, né, pensado aí para as crianças com necessidades educativas, né, especiais. E no último capítulo, que é o capítulo 19, denominado Avaliação na Educação Infantil, que a avaliação ela é um recurso muito importante para auxiliar o desenvolvimento das crianças. O foco precisa estar vinculado ao desenvolvimento da criança, onde se requer um olhar sensível, uma escuta sensível e permanente desse professor para as crianças em diferentes atividades, nas diferentes propostas, onde a finalidade não é reprovar, aprovar, nada disso, é incluir, né? Onde as crianças precisam se sentir incluídas, aceitas, independente das suas especificidades. A criança precisa ser respeitada nas suas diferenças. E ela diz assim, que a avaliação deve incidir todo o contexto de aprendizagem, onde ela é um recurso para se promover aprendizagens. Um recurso também visto como um elemento de autoavaliação do educador, para pensar sobre aquilo que ele promove, aquilo que ele intencionalmente organiza como prática, e assim mudar, né, repetir as propostas, mas é um elemento chave para se pensar no contexto de aprendizagem. Muito obrigado.